Agradecemos a audiência de todos que nos acompanham pela plataforma YouTube. Para mediar a sessão Navegação, Cabotagem, Hidrovias e Portos, convidamos o senhor Luiz Fernando Rezano, diretor executivo da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem. Como palestrantes, convidamos o senhor Diogo Piloni e Silva, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura. O senhor Dino Antunes Dias Batista, diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias do Ministério da Infraestrutura. A senhora Caroline Brasileiro Quirino Lemos, diretora de Infraestrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O senhor Tiago Rodrigues, gerente de produto da DTD Solutions. Após os palestrantes, abriremos espaço para debate, se perguntas nós tivermos pela plataforma YouTube. Agradecemos os nossos patrocinadores pelo imprescindível apoio à realização do painel 2020. Passamos a palavra ao mediador da mesa, o senhor Luiz Fernando Rezano. Um bom trabalho a todos. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer mediar esse segundo painel do painel 2020, que vamos tratar de navegação, cabotagem, hidrovias e portos. Após essa abertura, onde tivemos a oportunidade de ouvir o ministro da Infraestrutura nos falando sobre todas as ações que o Ministério está fazendo, é importante agora ouvirmos os vários secretários, diretores, tanto do Ministério quanto do DENIT, como da iniciativa privada, para nos falar um pouquinho. Então, eu convidaria inicialmente o Dr. Diogo Piloni Silva, que é o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Ele é especialista em gestão portuária pela Universidade Federal de Santa Catarina e formado em engenharia civil na Universidade de Brasília. Já foi diretor do programa de parceria e investimento na Presidência da República e também atuou na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, onde foi gerente de desenvolvimento e estudos. Então, doutor Diogo, o espaço é do senhor para, em 20 minutos, fazer uma apresentação sobre as iniciativas que a Secretaria vem tomando em função da navegação, hidrovias, cabotagem e portos. Muito obrigado, a palavra é sua. Boa tarde, senhoras e senhores. Uma satisfação estar aqui participando desse painel, desse evento que tem esse nome provocador, né, e sugestivo, que é o Pacto pela Infraestrutura e Eficiência Logística. E me sinto mais honrado ainda de participar desse painel, ladeado aqui, mesmo que virtualmente, né, por pessoas que tanto admiro, né. Estão aqui com o comandante Rezano, né, nosso condutor aí à frente, né, desse desafio que é coordenar as ações, né, relativas aí aos armadores de cabotagem. Cumprimentar aqui o Dino também, nosso mestre aí da navegação. Não vou dizer mestre dos mares, porque senão vou gerar aqui ciúmes por parte da turma da navegação interior, tá certo? Cumprimentar a Carol, né, a doutora Caroline, diretora do Aquaviário,
e né, que por meio aí dessa parceria que a gente tem tido com o DENIT, temos aí construído uma série de projetos, temos bolado soluções, né, para os nossos desafios da navegação, que envolvem necessariamente infraestrutura. Portanto, termos aí a Caroline à frente, né, da diretoria do Aquaviário é realmente algo que nos conforta bastante. Cumprimentar aqui também o Thiago Rodrigues, em nome deles, né, de vocês que estão aqui presentes comigo no painel, cumprimentar a todos que nos assistem. E aí vou aqui ter um desafio, né, de falar em 15, 20 minutos de tantos temas, né, tão importantes, tentar aqui dar um overview dos principais aspectos, né, hoje que estão aí sendo discutidos e tratados no transporte aquaviário no país, mas, de certa forma, a gente tem condição de falar sobre esse tema num momento que eu acho que é um momento muito alvissareiro, muito positivo, né, para o transporte aquaviário, à medida em que a gente tem tido tantos bons resultados do ponto de vista de movimentação de cargas pelo aquaviário no país, seja nos portos, seja pelos nossos armadores, na cabotagem, na navegação interior, né, e temos notado tanto que o transporte aquaviário contribui com aquele objetivo macro que nós temos no Ministério de Infraestrutura, que é a redução de custo logístico, que é o aumento da competitividade das nossas indústrias, e com todos os efeitos positivos que isso traz para o cidadão brasileiro, né? Então, a gente fechou, segundo estatísticas aí da agência reguladora, da ANTAQ, o mês de agosto, né, as estatísticas mais recentes, com aumento de movimentação de cargas nos portos de aproximadamente de 4%, né, e tivemos realmente isso tudo muito impulsionado, principalmente pelas cargas de exportação de commodities, no momento então que a gente comemora que o setor produtivo tem cumprido com o seu papel. Mas para que a gente tenha o escoamento adequado dessas cargas, é importante que a infraestrutura esteja preparada, né, que as empresas e o mercado atendam a essa perspectiva de crescimento, de fluxo de cargas, e, portanto, é importante que os portos estejam dotados de infraestrutura, que os gestores portuários atendam a essa demanda, né, que as empresas, os armadores, as empresas de, por exemplo, cabotagem, que prestam serviço da navegação, possam estar aí, enfim, em condições, né, de atender esse movimento. Então, os grãos, dentro desses 4%, né, cresceram aí, eu não diria surpreendentes, mas realmente impressionantes, 30%, né, nesse mesmo período, de janeiro a agosto, se comparados ao mesmo período de 2019. Tivemos alguns setores que foram mais impactados pela pandemia, mas assim se manteve até uma certa estabilidade. O setor de containers, né, é um dos exemplos em que a gente teve um impacto maior, mas quando a gente vê estatísticas portuárias gerais para o Brasil todo, e há exceções, né, há portos, por exemplo, que tivemos crescimento de movimentação, mas na média tivemos aí uma redução da ordem de 0,5 ponto percentual nesse período, e já temos sinalizações interessantes. Estive ontem, né, no Porto de Santos, a gente fez visitas a terminais de contêineres e a gente tem já uma sinalização de um mês de outubro com bons resultados, já apontando uma recuperação, e isso é muito importante. E temos que pensar à frente, né? Temos que pensar nesse momento de crescimento da economia que é tão almejado, que é esperado pós-crise, que nós tenhamos uma infraestrutura preparada, que nós estejamos pensando a infraestrutura anos à frente. Portanto, a gente tem que programar os investimentos que serão necessários para as nossas cargas. E aí eu cito aqui uma experiência de sucesso que temos tido, né, e isso tem gerado investimentos importantes nos portos brasileiros, que são os leilões de novos contratos de arrendamento em portos organizados. E aí estamos fechando, né, fechamos em agosto, que foi o último leilão de arrendamentos, 17 leilões que foram realizados desde janeiro de 2019, com investimentos da ordem de 1,3 bi autorizados nesses contratos, com outorgas de 1,3 bi e com investimentos de mais de 3 bilhões de reais. Então, isso é importante, a gente segue esse caminho,
com perspectivas aí boas para o futuro. Já temos leilão na rua, né, marcado para dia 18 de dezembro, onde listaremos mais 4 terminais de arrendamentos, 2 em Aratu, 1 em Maceió e 1 em Paranaguá. Investimentos aí da ordem de 450 milhões envolvidos nesses 4 empreendimentos. E temos uma perspectiva de até o final do ano fecharmos aí a publicação de mais 6 editais de licitação. E aí temos os terminais de líquidos de Itaqui, temos Macapá com terminal de farelo de soja em Macapá, temos Pelotas 01, que é um terminal de toras de madeira, e assim a vida segue, né, com muita estruturação de projeto novo. A gente espera, ao longo de 2021 e 2022, leiloarmos 31 arrendamentos portuários, com investimentos que somam aí mais de 6 bi de reais, né, e teremos certamente bons leilões, como temos tido, nosso histórico tem sido muito bom, principalmente porque a gente tem tido uma grande confiança por parte do investidor, seja ele nacional, seja ele estrangeiro. Então isso mostra assim, uma visão do investidor de que o Brasil é um país interessante para o investimento, enxerga o país com grande potencial, né, e a gente tem que cumprir com a nossa tarefa enquanto gestores públicos, que é dar resposta a essa expectativa, ou seja, cumprir com o nosso dever de gestores públicos, né? O segundo tema que eu queria abordar aqui, que também vamos ter realizações num futuro muito breve, que é essa mudança de paradigma, que é a transferência da gestão de portos organizados, não só das operações de terminais arrendados, para a iniciativa privada. E a gente exercita isso a partir de um primeiro case, que é a concessão dos portos da Companhia Docas do Espírito Santo. Entregamos na última sexta-feira os estudos para a ANTAQ, para que ela possa processar esses estudos para o lançamento da consulta pública, que almejamos que seja aí publicada na primeira quinzena de dezembro. Então a gente já vira o ano com um debate sobre o modelo de concessão, né, e aí isso tende a gerar né, um primeiro exercício para que a gente possa tocar os nossos próximos cases de concessão. E aí temos, né, como acho que todos aqui conhecem, né, temos o Porto de Santos, São Sebastião, Itajaí. Temos aí a intenção de, na próxima reunião do Programa de Parcerias de Investimentos, incluir mais um projeto de desestatização, para que a gente inicie a estruturação, os estudos. Mas considerando Santos, São Sebastião e Itajaí, a gente fecha a Codesa em 2021, leilão, né, depois da consulta pública, análise do Tribunal de Contas da União. Nossa expectativa é que no segundo semestre de 2021 possamos fazer o leilão da concessão dos portos da Codesa, e em 2022, até meados do ano de 2022, tenhamos aí a concessão de Santos, São Sebastião e Itajaí. A Codeba, que entra agora no programa, a gente deve então estruturar, né, passar pelas fases prévias à publicação de edital, mas isso ficará aí como legado para o próximo governo. Então a gente já vai mantendo essa que, a nosso ver, é uma agenda de Estado e não de governo. Portanto, independentemente de entregarmos leilão ao final do governo, né, esse novo projeto, né, que deve ser aí qualificado, ele fica como uma opção para o gestor que assumiu, né, para o próximo governo, que seja lá qual seja, né, o próximo governo. Interessante para nós, no Ministério de Infraestrutura, a gente sempre está aqui focado em uma agenda que é uma agenda contínua, uma agenda de Estado mesmo, porque infraestrutura inevitavelmente precisa ter essa visão de continuidade. E por último, né, queria aqui pontuar, e não menos importante, talvez o tema do momento, o tema, né, que hoje a gente, eu diria que é o principal projeto do Ministério de Infraestrutura, o principal tema que permeia as nossas discussões, que tem sido objeto de dedicação pessoal aí do nosso ministro, né, o ministro Tarcísio, junto aos parlamentares, que é o nosso programa de incentivo à cabotagem, o BR do Mar, que está lá apresentado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e que tem, quem acompanha o setor sabe, a expectativa de votação
essa semana, e aí já temos data, inclusive, está pautado para essa quarta-feira. Então, temos aí intensificado a conversa com os líderes dos partidos, das lideranças do partido na Câmara dos Deputados, para que a gente possa ter uma tramitação desse projeto, que é um projeto que busca fazer com que a cabotagem possa crescer ainda mais do que já cresce, e a gente reconhece esse trabalho feito aí pelos nossos armadores, pelas nossas empresas brasileiras de navegação, que tem proporcionado crescimentos impressionantes, né, e estáveis, isso que é muito importante, acima de 10% ao ano na cabotagem, principalmente para os segmentos de contêineres, de carga geral. Portanto, a ideia é que a gente possa implementar essa política, trazendo ainda mais condições de crescimento, de atração dessas cargas para a cabotagem no Brasil. Lembrando, né, e isso é importante, a gente tem destacado isso com muito zelo, com muito cuidado, que a cabotagem brasileira ela não atua por si só, não atua, né, não é uma escolha estanque, ela é necessariamente multimodal, depende das pernas rodoviárias, e à medida em que a gente aumenta a competitividade da cabotagem, a gente traz a reboque um aumento de oportunidades também de transportes de curtas distâncias. Lembrando que a embarcação não chega na porta da fazenda, não entrega a carga na porta da sua casa, portanto, sempre haverá necessidade de um complemento do transporte rodoviário e, portanto, não teremos de forma nenhuma a redução da importância, da relevância, né, dos transportadores rodoviários no contexto da logística, mesmo com o sucesso da política de cabotagem, estamos certos que teremos esse sucesso, mesmo com a utilização mais pujante das ferrovias, com todos os investimentos pensados, da ordem de dezenas de bilhões de reais nos próximos 5 anos, com as licitações de novos contratos de concessão, com as prorrogações de contratos e com investimentos cruzados, portanto, proporcionando nessa carteira de empreendimentos ferroviários que se tenha o lançamento de novos trechos ferroviários no país. Então, tudo isso faz com que a logística do país seja mais racional, e esse não pode deixar de ser o objetivo do Ministério de Infraestrutura. Isso tem sido a nossa pegada, isso tem sido um objetivo assim, incansável do nosso ministro, que é trazer a logística do país, um país das dimensões que tem o Brasil, trazer a esse país uma logística mais equilibrada, né, considerando o transporte de longa distância em modais que são mais eficientes para a longa distância, mas sem desconsiderar, mais uma vez, seu friso, a importância do transporte rodoviário no país, que sempre será muito relevante, com certeza, na matriz logística brasileira. Portanto, eram essas considerações que eu queria fazer aqui, abrindo, obviamente, espaço aí para que a gente tenha o debate ao final, né, e oportunizando também, né, ao Dino, que possa se debruçar mais sobre os assuntos aí da cabotagem, da navegação interior, e aos demais membros aqui do painel. Agradeço mais uma vez a possibilidade de participação aqui. Muito obrigado, doutor Piloni. Rápidas palavras, com a sua capacidade de síntese, que é invejável realmente. O senhor falou de tantas coisas que a secretaria faz, e coisas importantes, e com a visão sempre de não é somente navegação, não é somente porto, não é somente hidrovias, o conjunto, é a nossa matriz de transporte. Agradeço muito a sua síntese das atividades feitas aí pela secretaria, e de parabéns aí. E agora, de imediato, eu gostaria de passar, então, a palavra. Mas também sei, doutor Piloni, o senhor está com uma agenda, parece um pouco complicada aí, então espero que possa ficar até o final aí para os debates, mas vou passar de imediato a palavra para o doutor Dino Antunes, né? Tem o Batista, mas ele aqui no currículo botava só Antunes, né? O doutor Dino, ele é o diretor de Navegação e Hidrovias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Ele já foi o secretário de Fomento e Parcerias e também secretário executivo substituto do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. É mestre em Transportes pela Universidade de Brasília, pós-graduado em Administração pela FGV São Paulo e formado em Engenharia Elétrica pela Unicamp.
Todino, o senhor pode nos trazer agora aqui um pouquinho da visão aí da cabotagem, nossa tão querida cabotagem, também das hidrovias que se integram essa matriz de transporte para nós? Claro, Rezano, obrigado primeiro pelo convite que foi feito, queria agradecer o BESC, não só por ter nos convidado, mas também, principalmente, por ter feito esse evento, que acho que é fundamental. Teve aí a presença do nosso ministro abrindo o evento, que mostra realmente a importância desse debate, não só para todos que vivem da logística, mas para a sociedade brasileira como um todo, né? Queria saudar aqui o Diogo, a Carol, que são companheiros o tempo todo aqui, a gente se vê o tempo todo, às vezes a gente se esquece de saudar. Tiago, saudá-lo também, e o Luiz Fernando, Rezano que também faz parte do nosso dia a dia na disputa aqui, na discussão sobre cabotagem. Rezano, eu vou fazer o seguinte, eu vou focar no tema cabotagem, porque acho que não consigo falar sobre mais nada, acho que isso está realmente na ordem do dia aqui, a gente não consegue parar de falar de cabotagem, dada essa perspectiva que temos da votação do nosso projeto ainda essa semana, tá? E principalmente porque ninguém mais apto a falar sobre hidrovias que a doutora Caroline. Ela conhece muito mais do que eu o tema hidrovias, então ela representará o setor da navegação interior muito melhor do que eu poderia fazer. Sobre navegação interior, eu só queria fazer uma propaganda antes, que nos moldes que nós fizemos o BR do Mar, lembrando que o BR do Mar, na primeira reunião, fui vendo meus alfarrábios aqui, a primeira reunião que fizemos sobre o BR do Mar, que ainda não tinha esse nome, né? Foi em meados de fevereiro de 2019. Foi a primeira coisa que a gente começou a trabalhar quando criado o Departamento de Navegação e Hidrovias, né, dentro do Ministério da Infraestrutura. E nos moldes do que fizemos com o BR do Mar, a gente começou a trabalhar um projeto, né, um programa, agora com foco na navegação interior, lógico que em parceria com o DENIT, né, a Carol tem trabalhado, tem participado, mas nesse momento estamos ainda fazendo o que se chama construção de agenda da política pública, ou seja, conversando com todos os envolvidos da navegação interior. A gente espera ter propostas a serem compartilhadas com todos os envolvidos a partir do começo do ano que vem, né? E trazer realmente uma nova política da navegação interior ainda em 2021. Tá? Mas ainda é um processo que está muito no início. Hoje, o mais importante é percebermos que o DENIT tem trabalhado muito, principalmente na infraestrutura hidroviária. São diversas obras, dentro, óbvio, das limitações orçamentárias que a Carol enfrenta, mas que tem realmente dado bons resultados. Acho que ela vai poder realmente trabalhar muito mais esse tema do que eu. Agora vamos para a cabotagem, né? A cabotagem foi eleita desde o início de 2019 como sendo o tema que o Departamento de Navegação e Hidrovias iria dar foco, né? Assim fizemos. Até meados do ano passado, foram quase que uma centena de reuniões com os diversos envolvidos na cabotagem. Foram reuniões necessárias para que a gente construísse uma percepção sobre a cabotagem. A partir dessa percepção, a gente construiu um conjunto de medidas que foram apresentadas para os vários envolvidos, né? Então, a partir de meados do ano passado, a gente começou a discutir já não o diagnóstico da cabotagem, mas sim quais seriam as propostas que a equipe do Ministério de Infraestrutura trazia para desenvolvimento, para incentivo à cabotagem. Lembrando que o Diogo colocou é importante, a cabotagem hoje não é um problema, a cabotagem hoje cresce a números vistosos por mais de 10 anos, mas a gente entende que realmente existe muito mais a crescer, existe um potencial ainda a ser desenvolvido da cabotagem, isso que nos levou
aí um conjunto de propostas, né? Talvez, que começaram a ser debatidas em meados do ano passado, algumas dessas propostas já foram implantadas. Por exemplo, o que já foi feito, um convênio da Câmara de Comércio Exterior, que zerou o imposto de importação de embarcações dedicadas à cabotagem, especificamente da cabotagem, né? A gente também já, desde o ano passado, tem trabalhado toda uma agenda que a gente chama da agenda burocrática da cabotagem dentro do Conaportos. Foi criado um comitê técnico específico para discutir a cabotagem e temos feito isso. A gente é um desafio grande que nos apresenta, não só ao Ministério da Infraestrutura, mas todos os envolvidos nos processos da cabotagem, e aí a gente inclui a Anvisa, Vigiagro, Polícia Federal, Receita, são vários os envolvidos, e a gente tem feito uma articulação com todo esse pessoal para que a gente consiga mitigar, reduzir os custos, não só financeiros, como de tempo, da burocracia na cabotagem. Além disso, desde o ano passado, também temos dado apoio aos estados para que eles tenham um papel de protagonismo na busca pelo que a gente chama de redução do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, no bunker, que é o combustível utilizado na cabotagem. Esse é um item fundamental. A gente tem que lembrar que 40%, e dependendo do tipo de operação, até 50% do custo operacional da cabotagem é relacionado a combustível. E hoje o combustível é vendido no país com a incidência de ICMS. É interessante que o combustível que é vendido para o longo curso, né, para navegação internacional, ele não cobra ICMS e é cobrado na navegação doméstica. A gente acha que isso é inadequado, que a gente tem que trabalhar. Esse aqui é um dos principais itens de custo da cabotagem, só que é um item que está sob a competência dos estados, né? A gente conseguiu fazer uma interlocução muito boa, vários estados estão assumindo realmente um papel de protagonismo nessa discussão, e a gente espera que muito proximamente a gente tenha esse tema sendo avaliado no Conselho dos Secretários de Fazenda, né, no CONFAZ, permitindo aí uma redução significativa do ICMS do bunker e, assim, uma redução dos custos da cabotagem, né? Existem várias outras discussões que estão sendo feitas na esfera infralegal, né? Mas, certamente, o item, o elemento que deu a cara para o programa e que hoje leva o nome do programa BR do Mar é o projeto de lei 4199, que foi entregue ao Congresso Nacional há mais de 2 meses, né? E tem sido alvo aí de extensos debates. Na verdade, eu quase só faço isso hoje em dia, né? Já participei aí de quase 30 eventos com todas as esferas que participam aí do debate sobre cabotagem. A maior parte desses eventos foram eventos abertos ao público, né? Acho que a pandemia nos trouxe alguns desafios, mas trouxe essa oportunidade, que é quase podermos ser aí onipresentes, né? É impressionante como facilitou realmente o debate com a sociedade, a presença em várias lives, webinários, etc., com uma participação muito significativa de todos os envolvidos. E aqui eu chamo a atenção para a participação que tem acontecido da indústria naval, de todos os armadores, né? Aqueles que fazem parte da ABAC, que você aqui é o diretor executivo, Rezano, mas de outros armadores também que não fazem parte da ABAC. A participação dos usuários, dos marítimos, tem sido realmente uma discussão muito frutífera e que eu não tenho dúvida que vai levar a um aperfeiçoamento do projeto de lei.
que deve ser, como eu já disse, a gente espera que seja votado ainda essa semana, né? O projeto de lei, como eu já coloquei, ele não é o único elemento, mas certamente é o mais importante dentro do programa BR do Mar, porque ele trata de algo que é o coração da navegação, né, que são as regras de acesso aos afretamentos, né? Os afretamentos que são, a gente pode simplificar como sendo os aluguéis, né, de embarcações. Isso é fundamental dentro da navegação, né? A maneira como as empresas de navegação podem ter acesso a embarcações afretadas. Existem várias maneiras de se afretar uma embarcação, o afretamento a casco nu, o afretamento a tempo, afretamento por viagem, e o programa, o BR do Mar, o projeto de lei, ele abarca principalmente quais seriam essas regras, mudanças nessas regras de afretamento, com o fito principalmente de se ampliar, de se abrir mais o mercado para a possibilidade de novas empresas atuarem no mercado brasileiro. Aqui eu queria focar que quando a gente traz medidas de abertura de mercado, a gente trabalha principalmente no que se chama de contestabilidade do mercado. Isso não significa que novas empresas necessariamente virão para o Brasil. A gente já teve, sim, sinalização de várias empresas que ainda não estão no nosso mercado e que, a partir do BR do Mar, já demonstraram interesse em entrar no nosso mercado. Mas esse não é o ponto, não é o único ponto, a atração de novas empresas, mas principalmente criar um ambiente de negócios onde a ameaça de novas empresas entrarem é crível, o que faz com que as empresas que aqui estão continuem a ter um comportamento mais aguerrido na busca de redução de custos, busca por eficiência, o que vai trazer, a gente acredita, melhores resultados para os usuários, em termos de frete, em termos de frequência, de provisão dos serviços, etc, etc. Tá? Então, esse é o coração do programa, que traz uma abertura que, no nosso entender, é uma abertura responsável, uma abertura equilibrada e que possibilita, além de tudo, o acesso a custos menores para as empresas que estarão aqui atuando no mercado da cabotagem. Então, isso possibilita, a partir da possibilidade que as empresas tenham acesso a embarcações afretadas a tempo, principalmente, e essas são várias as hipóteses que algumas que consideram a não necessidade de lastro em embarcações próprias, ou seja, empresas que vão poder iniciar o trabalho, a operação no Brasil, sem a necessidade de prévio investimento em embarcações. Existem hipóteses que privilegiam a busca por formação de frota, ou seja, uma hipótese que trabalha, sim, lastro para a possibilidade de afretamento. Outra possibilidade que é o que a gente chama de casco nu livre de lastro, ou seja, o programa BR do Mar, ele trabalha um conjunto de medidas, um conjunto de instrumentos que dão acesso a embarcações, né, afretadas para as empresas que aqui estão ou aquelas que querem chegar no mercado. E esse conjunto de medidas, ele inclusive mereceu do CAD uma avaliação de que essas medidas elas contribuem para a abertura e ampliação da concorrência no mercado de cabotagem, né? É lógico que a gente tem que considerar o BR do Mar como um conjunto, como sendo esse conjunto de medidas e não pensar uma medida ou outra de maneira isolada, isso não faz muito sentido, né? E realmente fazendo essa abertura que queremos para que novas empresas venham, para que acesso a menores custos seja possibilitado às empresas que aqui já estão, né? E numa medida que a gente entende que vai beneficiar o usuário, né? Hoje, apenas cerca de 11, 12% da matriz logística brasileira é feita com cabotagem, né? É lógico que a gente tem que considerar que grande parte do transporte brasileiro é intra-regional, ou seja, dentro das próprias regiões. A cabotagem, ela realmente tem muito pouco que agregar nesse transporte intra-regional. Uma outra parcela significativa do transporte brasileiro
é no sentido interior, costa brasileira, para fazer a exportação, principalmente das nossas commodities agrícolas, commodities minerais e também produtos industrializados. Então, grande parte da economia brasileira, ela realmente a cabotagem ela não consegue acessar pela própria característica logística de ser um transporte sendo feito do interior para a costa. Mas, para aquelas cargas que hoje acontecem entre as regiões, né? A gente fala do sul para o norte brasileiro, para o nordeste, muitas vezes feita de maneira totalmente ineficiente, que inclusive agrega muito pouco valor ao próprio transportador rodoviário, né? O transportador rodoviário sabe que o transporte em longas distâncias é aquele que menos gera retorno para a sua atividade, e aqui o BR do Mar busca exatamente trazer maior eficiência, maior racionalidade logística, para que a gente tenha essas cargas que hoje geram muito pouco valor, que possam ser transportadas por via marítima entre os nossos portos, trazendo com isso redução de custo do Brasil, né? Trazendo maior eficiência para a economia brasileira, o que certamente vai contribuir para o aumento das atividades econômicas, e o aumento da atividade econômica é bom para todo mundo, para todos os modos de transporte, para todos os produtores, consumidores, etc. Então, o BR do Mar, ele vai além disso. O projeto de lei, ele tem várias outras, ele aborda várias outras questões, ele aborda alguns elementos que dão incentivo para a indústria naval, principalmente para que ela se prepare para um novo ciclo de investimentos, um ciclo que vá mais para o reparo, a docagem, quando se fala em cabotagem. O BR do Mar, ele teve muito cuidado, a gente teve muito cuidado ao abordar especificamente a cabotagem, mesmo porque os outros setores da navegação, eles têm outros desafios, eles têm outros problemas a serem resolvidos, né? Então, o que a gente está fazendo hoje para a cabotagem realmente não faz o menor sentido que seja trazido para a navegação interior, para a navegação de apoio marítimo, apoio portuário. Então, a gente segregou muito bem o programa para a cabotagem, né? E o programa também traz outras medidas, ampliação de usos do Fundo da Maré Mercante, das contas vinculadas. A gente trouxe uma nova figura, que é a Empresa Brasileira de Investimento da Navegação. Então, realmente foi um programa pensado de maneira bastante ampla, a gente chama de maneira holística, na navegação de cabotagem, né? E que a gente espera que ele possa ser agora desenvolvido, aperfeiçoado no Congresso de maneira célere, né? A navegação de cabotagem é uma atividade que envolve muito investimento, né? Uma embarcação, ela chega aí a 200, 250 milhões de reais. As empresas, para que invistam, elas têm que ter segurança no arcabouço jurídico que envolve a atividade. Então, é fundamental que a gente tenha esse projeto sendo avaliado e votado com celeridade, com tempestividade pelo Congresso Nacional. A gente acredita e tem muita confiança que os nossos parlamentares têm essa visão da necessidade que isso ande de maneira séria, né? Esperamos, portanto, que o projeto seja votado ainda essa semana e que possa, assim, ser encaminhado ao Senado, finalizando aí a tramitação, podendo virar lei, podendo fazer parte das nossas leis aí. Queria agradecer novamente, Rezano, ao BESC, por essa oportunidade. Fico aqui à disposição para discutir mais a fundo esses elementos do BR do Mar. Obrigado, um abraço. Muito obrigado, Claudino, pela excelente apresentação, como sempre, síntese do programa que foi, e na realidade até eu sempre gosto de falar, né, doutor Dino, que
o PL 4199 tem uma parte que é o programa BR do Mar e outros aperfeiçoamentos, né? Para que às vezes todo mundo... mas ganhou o apelido BR do Mar, né? E um assunto que foi discutido amplamente, e o senhor traz sempre um excelente resumo de todas essas discussões. Também há o outro lado do setor privado que fica preocupado de que é necessário passar todos os aspectos, né? Às vezes, se ficar algum para trás, há uma concorrência desigual também, então isso é muito importante. E eu acho que essa premência, essa proximidade da votação é aguardada ansiosamente, né? Por todos os segmentos, eu acho, porque eu acho, até mesmo pelo segmento dos que fazem a cabotagem, das empresas brasileiras de navegação, é que nós estamos há mais de um ano, vamos completar 2 anos em fevereiro, como o senhor disse, em vias de mexer no marco legal do setor, e isso daí paralisa investimentos. Essa que é a verdade, e o Brasil não pode paralisar investimentos. Eu acho que o ministro foi muito claro no falar em trazer recursos, fazer investimento, isso é muito importante, então a gente torce aí para que o Ministério, na condução da sua política de transporte e realmente na busca do equilíbrio da matriz de transportes, realmente seja exitoso nisso daí. Parabéns pelo todo o trabalho, muito obrigado pela sua apresentação. Gostaria de passar de imediato a palavra para a doutora Caroline Brasileiro Quirino Lemos. Ela é engenheira civil, formada pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e desde 2005, já a 2008, atuou no DENIT como consultora na coordenação de obras de estruturas, e depois retornou ao DENIT como analista de infraestrutura de transportes. A partir de 2015, atuou como gerente de projetos da diretoria executiva, sendo responsável pela implantação e gestão do escritório de gerenciamento de projetos. Em 2019, foi nomeada para exercer a função de diretora de infraestrutura aquaviária do DENIT. Por favor, doutora Caroline, sinta-se à vontade para nos fazer aí a sua apresentação sobre as várias iniciativas que o DENIT, especialmente no segmento de hidrovias, vem adotando para nos brindar, para conhecer toda a navegação brasileira aí. Boa tarde a todos. Cumprimento aos colegas, o Diogo Piloni, secretário de Portos, o Dino Antunes, nosso diretor de navegação, ao Tiago Rodrigues, gerente da GTD, e ao Luiz Fernando, diretor executivo da ABAC. Cumprimentar a todos que nos assistem e agradeço imensamente o convite para poder estar aqui com vocês hoje, podendo apresentar um pouco do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo à frente da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária do DENIT. Vou tentar compartilhar aqui, eu trouxe uma apresentação, vou tentar compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, doutora Caroline. Então, vou dar continuidade aqui. Falar um pouco, então, dos nossos projetos em andamento para a parte de hidrovias. Começar com a reflexão rápida e tendenciosa, né? Se todos sabem qual é o modal de transporte que é mais eficiente, que polui menos, que é mais barato, né? E, claro, acho que a grande maioria conhece que a informação que o transporte hidroviário é o mais competitivo, é aquele que tem o menor gasto de combustível. Caroline, um minuto de interrompê-la, mas na plataforma do YouTube não está aparecendo a apresentação. Aí, agora sim. Ah, tá. Posso dar continuidade? Pode dar. Então, beleza. Então, o transporte hidroviário, ele é o que consome menos combustível, como eu estava falando para vocês, o que tem uma menor emissão de poluentes na atmosfera, e também tem um menor custo entre os demais modais para implantação da infraestrutura e manutenção. E de onde que vem essa competitividade toda, né? Por que é mais eficiente?
a gente destaca aqui que essa eficiência ela vem muito da capacidade de carregamento que tem o transporte hidroviário. Um comboio pequeno ali com um empurrador e 4 chatas, a gente consegue transportar 6.000 toneladas, o que equivale a 86 vagões de 70 toneladas ou 172 carretas de 35 toneladas cada. Então, a gente já falou, né, das vantagens, dos benefícios aí do transporte hidroviário, da sua competitividade, e como que a gente está em termos de malha? Será que a gente tem uma boa extensão em termos de malha hidroviária? A resposta é sim. Se a gente pegar pelo SNV 2011, a gente tem ali em torno de 65.000 quilômetros de hidrovias, e atualmente, pelos dados da ANTAQ, de vias economicamente navegadas, a gente tem ali 18.000 quilômetros. Já é bastante coisa, né? Então, se o transporte hidroviário é a melhor solução, se ele é o mais competitivo, qual que é a representatividade desse transporte na nossa matriz de transporte? E a gente se depara ali com um percentual de apenas 5% desse transporte na nossa matriz. Nossa matriz é basicamente focada no transporte rodoviário, tem em segundo lugar, ali, o transporte ferroviário. Temos a cabotagem, como o Dino falou, né? Nós estamos ali com 11%, com grande expectativa de ampliar a participação desse modal na nossa matriz. Então, por que a gente ainda não alcançou todo o potencial que tem do transporte hidroviário? A gente demonstrou, malha tem bastante, malha de hidrovias. Nós temos todos os benefícios de pleno conhecimento. Acho que eu até trouxe que hipóteses, por que a gente não alcança essa participação do modal hidroviário na nossa matriz como deveria, estar ali mais equilibrada, né? Diminuir o custo Brasil, como também foi comentado pelos colegas que falaram anteriormente. Será que as pessoas não sabem desses benefícios? Sabem, né? Não, mas tem uma questão, acho que o uso múltiplo da água que atrapalha. Gente, nos demais países que fazem o uso mais amplo das hidrovias, como China, Estados Unidos, também é pensado o uso múltiplo da água. Também a água não é só pensada para fins de transporte. A gente tem o abastecimento humano, a gente tem geração de energia elétrica. São questões a serem ali equacionadas para a gente dividir esses usos múltiplos, mas ele não pode ser colocado como um impedimento ali para a gente avançar nesse equilíbrio da matriz. Mas tem um item que eu gostaria de conversar mais com vocês, relacionado à confiabilidade do transporte hidroviário. Essa confiabilidade, ela vem sendo falada ali desde do PHE de 2013, me permitam ler para vocês o que já constava no documento, né? Além das melhorias físicas nas hidrovias, é igualmente importante aumentar a confiabilidade do sistema de transporte, garantindo, dentre outros aspectos, que obras necessárias de manutenção sejam executadas regularmente, que informações adequadas das hidrovias sejam fornecidas. Então, foco, quando a gente fala de confiabilidade, é serviços de manutenção regularmente sendo executados e informações. O usuário precisa receber informações. A partir, né, desses conceitos aqui, dessas ideias, que a gente vem tocando as nossas ações no DENIT, como a gente vem atuando para que a gente possa ampliar essa confiabilidade, que a gente sabe, ampliando a confiabilidade do transporte, a gente consegue ali minimamente equilibrar melhor a nossa matriz de transporte, fomentar o uso do transporte hidroviário. Então, as nossas principais ações, elas estão pautadas em melhoria e ampliação da malha, né, que pode ser economicamente navegável, que a gente chama de são ações estruturantes. Temos um plano de manutenção aquaviária para garantir aquelas ações constantes de manutenção corriqueiramente sendo executadas. Temos também ações que visam promover um melhor fluxo de informação e transparência com os usuários e os cidadãos brasileiros. Também temos um trabalho focado ali na parte de normatização, reestruturação e gestão, que é como o DENIT está se preparando, está estruturado para conseguir tocar
as ações e garantir essa melhoria da confiabilidade do transporte hidroviário. Falando um pouco ainda das nossas ações estruturantes, vou mostrar os principais empreendimentos. Temos o derrocamento do Pedral do Lourenço, uma obra muito grande em termos de valor, em termos de complexidade. Esse empreendimento foi contratado via contratação integrada, que contempla obtenção de licença ambiental, elaboração dos projetos básicos executivos e também a execução da obra em si. Hoje a gente está na etapa de obtenção de licença e fechando os projetos. Então, logo essa etapa seja concluída, em 30 meses a gente conclui esse derrocamento, que vai liberar a navegação desse importante corredor logístico, que é o Tocantins. Nós temos a dragagem do Rio Madeira, estamos dragando já no 4º ano de um contrato que está vigente. Esse ano a gente teve uma atuação mais próxima com os usuários e participação, trocando informações técnicas, alinhando todas as necessidades dos usuários nessa navegação no Madeira, e a gente atingiu ali 1,5 milhões de metros cúbicos dragados esse ano, e a gente pretende dragar volumes ainda maiores nos próximos anos, e vamos continuar com essa manutenção. Temos o derrocamento de Nova Havaiandava, esse empreendimento importantíssimo para o setor elétrico também, além, obviamente, da sua importância para o setor de navegação do Tietê-Paraná. Essa obra ela já foi iniciada, houve uma rescisão do contrato e está sendo contratado o remanescente, deve acontecer a licitação no 1º semestre do próximo ano. Tanto o derrocamento de Nova Havaiandava como a escavação do canal de acesso à Eclusa de Ibitinga são tocados por meio de termo de compromisso, parceria aí do governo federal com o estado de São Paulo. A Eclusa de Ibitinga está em plena execução e a previsão é concluir os serviços no 1º semestre do ano que vem. Destaco aqui também a construção de instalações portuárias públicas de pequeno porte, as nossas IP4. Hoje estamos com 11 em construção, terminaremos mais 2 esse ano e as demais ficam ali para 21 e 22. Falar agora sobre o plano de manutenção aquaviária. Nós distribuímos aqui em 5 eixos principais para embasar esse plano de manutenção. Um programa de monitoramento hidroviário, onde a gente vai realizar batimetrias de margem a margem, batimetrias focadas no canal de navegação, vamos instalar réguas e, periodicamente, fazer esses levantamentos que vão subsidiar os projetos de sinalização, planejamento e os projetos de dragagem. Vamos passar essas informações para os usuários das hidrovias, foi algo que sempre foi pedido para a gente em todas as reuniões que a gente participa, que os usuários querem ter acesso a essas batimetrias, a essas informações, e também a gente vai, a partir desses dados, a gente vai ter uma compreensão melhor do comportamento das hidrovias e transporte de sedimentos, necessidade de serviços. Temos também, no 2º eixo, que a gente está chamando de Programa de Dragagem de Manutenção. Esse programa de dragagem de manutenção, a gente pretende fazer um trabalho semelhante ao que é feito hoje para as rodovias. Nas rodovias, o DENIT já tem praticamente 100% da sua malha coberta por contratos de manutenção, que são chamados de PATO, que são Planos Anuais de Trabalho. Esses PATOs, esses Planos Anuais de Trabalho, eles permitem uma cobertura da malha por serviços corriqueiros ali de manutenção e que são ali acompanhados pelo nível de serviço. O que a gente quer, no caso das hidrovias? Que a gente tenha um canal de navegação com sua geometria constantemente mantida. Temos um programa de sinalização aquaviária, em que a ideia é que a gente, por meio das informações advindas do plano de monitoramento e também de diagnóstico que a gente vai realizar, que a gente faça a manutenção e amplie a instalação dessas sinalizações. Temos também um programa de operação e manutenção
de IP4 e o programa Proeclusas. Vejam bem, esses 5 eixos, eles abarcam toda a infraestrutura que precisa de um olhar diferenciado em termos de manutenção para viabilizar, para garantir esse aumento aí, essa ampliação da confiabilidade do transporte hidroviário. Então, como os principais benefícios que a gente destaca desse plano de manutenção aquaviária é ter essa previsibilidade para o usuário quanto à navegabilidade das hidrovias, ter embarque e desembarque seguro dos passageiros nas nossas IP4 e ter ali dados suficientes para que a gente consiga priorizar investimentos, que consiga planejar adequadamente as nossas ações e resposta também para os usuários da hidrovia. Vou passar aqui rapidamente sobre cada plano. O plano de monitoramento hidroviário, eu já expliquei um pouco do conceito do que é. Nós já lançamos as primeiras contratações que foram do plano hidroviário do Madeira e do Tapajós, as licitações já foram publicadas. Vamos lançar ainda esse ano Tocantins e São Francisco. O programa de dragagem de manutenção, a gente tem trabalhado fortemente na construção do normativo em que vai definir toda a dinâmica desse tipo de forma simplificada de contratação. E nós vamos implementar esse tipo de contrato, de cobertura de malha hidroviária, num primeiro momento ali para o Madeira, Taquari, Paraguai. O programa de sinalização aquaviária, primeiro ele passa por um diagnóstico, a gente já contratou o diagnóstico para o Rio Paraná, fizemos um diagnóstico do Rio São Francisco, o que nos permite já estar contratando esse ano, por exemplo, a sinalização da implantação dessa manutenção da sinalização do Paraná, e com os dados que a gente vai obter do plano de monitoramento, a gente dá sequência na contratação aí da implantação de sinalização das demais hidrovias, e também estamos focando na elaboração de normativos que abarcam essa questão toda de sinalização também. No caso das nossas instalações portuárias públicas de pequeno porte, a gente está atuando num novo modelo de contratação. É um modelo de contratação que prevê agora um nível de serviço. É um contrato por desempenho. A gente vincula o pagamento da empresa contratada à disponibilidade daquela infraestrutura para o usuário. Se o porto sair de operação e a empresa que der causa, ela vai ser penalizada na sua remuneração mensal. Então, tem todo esse incentivo para que o porto esteja operando a maior parte do tempo. Esse contrato já foi publicado recentemente. Falando um pouco do que a gente está fazendo para as nossas eclusas, no programa Proeclusas foi idealizado todas as questões envolvendo esse tema. Então, foi pensada a parte de gestão, parte de operação, manutenção, e atualmente o que a gente está fazendo? Foram feitos os contratos para Tucuruí e Sobradinho, assim como foi publicado o contrato de Três Irmãos e Jupiá. Que contrato é esse? É um novo modelo de contrato que contempla diagnóstico, operação e manutenção. Para as eclusas do Sul, tem características diferentes e necessidades diferentes. Então, o que está sendo demandado é a gente está fechando projeto para recuperação e modernização dessas eclusas, e no ano que vem, primeiro semestre, a gente já começa ali a fazer as primeiras contratações já dessas obras de recuperação. Nessa questão ali, mais ligada à informação, transparência, a gente já mostrei um pouco do que a gente vai conseguir a partir desses planos de monitoramento, de passar bastante dados de batimetria e réguas para os usuários. A gente também tem ações ali, como iniciativas como o Atlas de Infraestrutura Aquaviária, que vem sendo publicado mensalmente. Nesse Atlas, vocês podem ter informações de contratos, da malha que está sob responsabilidade do DENIT, diversos indicadores de disponibilidade de eclusas, de IP4, e com isso a gente promove uma maior transparência das nossas ações e também uma ferramenta para a gestão dos nossos empreendimentos. Está aqui um QR Code para quem tiver interesse em baixar esse material.
Por fim, falando um pouco da normatização, reestruturação e gestão, o DENIT vem atuando em construir alguns normativos relacionados a hidrovias. Nós publicamos instrução normativa para recebimento de obras hidroviárias, para supervisão dessas obras, trabalhamos com a instrução normativa de vetorização das hidrovias e também esse que eu estou apresentando aqui para vocês, que é a padronização da nomenclatura das hidrovias. Parece um trabalho simples, mas que traz um resultado para a gente muito relevante, que a gente passa a dar uma resposta diferente para o setor hidroviário. A gente mostra que aquela hidrovia ela está sendo pensada para fim de transporte, ela é considerada nossa infraestrutura de transporte, com atenção para que tenha os serviços de manutenção, para que a gente trabalhe na busca por ampliar também a nossa malha e prestar o melhor serviço. E naquela ideia, mais uma vez, de trazer a confiabilidade. Então, de maneira semelhante ao que é feito para as BRs e as estradas de ferro, agora a gente já tem uma nomenclatura das nossas HNs que foi pensada de maneira semelhante ao que o DENIT já faz para os demais modais. O DENIT também precisa estar preparado administrativamente para tocar todos esses desafios e, recentemente, foi publicado um decreto 10.367, em que transformou a forma de trabalhar do aquaviário, que era focada em 8 administrações hidroviárias, e agora a gente atua em 22 superintendências regionais. A gente passa a ter um DENIT multimodal nas pontas, um DENIT para reforçar, que está reforçado agora para cumprir essa vocação multimodal. A gente tem uma capilaridade muito maior e também conseguimos focar numa visão ali de corredores logísticos multimodais, que para a gente é muito importante para fomentar o desenvolvimento e a participação do modal hidroviário na nossa matriz. Que, para finalizar, apresento também boas práticas de gestão que a gente vem implementando, a gente vem acompanhando as nossas ações por meio de indicadores estratégicos, disponibilidade de IP4, de eclusas, acompanhando esses indicadores. A gente tem um escritório de gerenciamento de projetos na DAC também, que a gente acompanha e faz gestão dos nossos empreendimentos com base em diversos indicadores, sejam questões ambientais, de projeto, de orçamento. A gente tem também diversas rotinas de planejamento e controle de resultados, em que a gente, por meio da realização de reuniões, de salas de situação, a gente, com a equipe toda, com todos os envolvidos, a gente acompanha a execução orçamentária, a disponibilidade de IP4, sua operação, a construção, o status da construção dessas estruturas. Também a gente acompanha o programa Proeclusas, entre outras ações. Então, essa é a maneira que a gente se preparou, se planejou e vem tocando as nossas ações para promover a melhor entrega para os usuários, para a sociedade e desenvolver esse transporte hidroviário. Finalizo aqui, então, a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, doutora Caroline, pela excelente apresentação, sintetizando aí para nós todo esse trabalho nas hidrovias, nos rios navegáveis brasileiros. O Brasil realmente é privilegiado, tem uma costa marítima enorme, que nos permite fazer a cabotagem, mas tem uma quantidade absurda de rios que permitem a viabilidade de uma logística ótima. E às vezes nós deixamos elas assim um pouquinho relegadas, e aí o DENIT, aí na liderança da doutora Caroline, tem como segurado o problema com toda a energia para colocá-lo em pé e realmente serem vias navegáveis efetivamente. E eu até, doutora Caroline, eu acho assim que interessante a senhora colocar ali em multimodalidade,
E eu acho que faltou um navio ali, né? Porque os rios também são navegáveis pelos rios, são navegados pelos navios, né? E depende de ações, às vezes, do DENIT também, que é quem tem a jurisdição ali naquela segmento. Então, é interessante, muito bem resumido essas atividades. Muito por fazer, né, doutora Caroline? Porque realmente é uma atividade constante. Como se diz, né, um pouquinho na gíria, enxugar um gelo, né? Porque ele nunca vai ficar seco, sempre vai ter problema, sempre hidrovias sempre precisarão de sinalização, sempre precisarão de dragagem, sempre precisarão de derrocamento, sempre precisarão de atuação para a manutenção da infraestrutura. Muito obrigado pela sua apresentação, foi muito boa, eu tenho certeza que a plateia ficou bastante satisfeita em ouvir todas essas ações que o DENIT vem realizando. Eu passaria de imediato, então, a palavra ao Dr. Tiago Rodrigues, da GTD Solutions, ele é cientista da computação e líder de desenvolvimento de produtos. Ele recentemente atuou na introdução da tecnologia do blockchain na indústria de transporte logístico. Ele ingressou no grupo Maersk no ano 2000, aqui no Brasil, e ocupou diversas funções globais na área de integração e desenvolvimento de produtos na Maersk, e posteriormente na Intra. Atualmente é responsável pelo desenvolvimento da plataforma TradeLens Core, e como gestor sênior de produtos. Ainda que nós estejamos aqui falando apenas da nossa navegação doméstica, né, doutor Tiago, acho que é interessante aqui a gente ver o que o mundo está fazendo, tá certo? Blockchain, TradeLens, são inovações que estão vindo no comércio internacional, no mundo internacional, e que certamente entrarão aqui no Brasil, seja pela navegação de longo curso, no comércio exterior, mas também na navegação doméstica também. Então, a palavra é sua, doutor Tiago, ficamos abertos a ouvi-lo. Exatamente, Fernando. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer, né, o convite da senhora Jussari ao Instituto BESC, e também agradecer o convite do senhor Mark, da Aliança Brasil, pela oportunidade de falar sobre a TradeLens para vocês, né? Como vocês mesmo disseram em vários momentos, né? Eficiência e redução de custos, eu acho que a tecnologia tem um importante papel nessa área, né? Quero parabenizar aqui os colegas, né, panelistas, o Diogo Piloni, que tive o prazer de conhecer antes da pandemia, ter começado, e também os especialistas, né, na área de infraestrutura hidroviária, o Dino e a Caroline. Parabéns, ótimo trabalho, e é bom ver, né, como estamos evoluindo isso, né, numa área tão importante para a economia do Brasil. Deixa eu entrar aqui e compartilhar minha tela. Eu vou ter uma apresentação para vocês, breve, para explicar, né, como funciona a plataforma TradeLens e uma breve demonstração do produto. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Certo. Então tá. Então, os temas que eu ouvi, né, durante a conversa, né, dos nossos colegas foi eficiência, redução dos custos e transparência, né, e mais colaboração. São os principais temas apontados aí pelos colegas palestrantes. Então, não é novidade para ninguém aqui presente a complexidade e os diversos problemas, né, que existem na logística internacional, bem como no transporte logístico de cabotagem. Eu acho que isso é independente até do modo de transporte, né? Porém, o modo marítimo hidroviário é um dos principais meios de transporte e que permite movimentar bens em grande volume de uma maneira bem eficiente. Em cada processo existe a necessidade de diversas entidades, né, governamentais e privadas envolvidas no transporte estarem sempre em sincronia, né, e comunicando e cientes da situação real de cada fluxo, né, e processos, bem como as características dos movimentos das mercadorias, né, que estão sendo transportadas. E a TradeLens entra, né, nesse meio assim
como uma plataforma neutra e aberta, né, para o comércio exterior e logístico, utilizando tecnologia blockchain como base, né, na sua fundação, que permite esse ecossistema da cadeia de suprimentos, né, um nível de acesso sem precedentes a dados e informações, permitindo colaboração digital entre todas essas entidades em tempo real, né, na cadeia de suprimentos. E que, na verdade, isso está dando um início a uma transformação digital no comércio global em geral. Eu acho que é uma tecnologia nova, aqui vocês têm alguns números que vocês podem ver, e à medida que nós estamos desenvolvendo e, né, implementando essa plataforma, nós estamos aprendendo junto com todos esses participantes. Então, para explicar um pouco mais, né, o que a TradeLens faz, na imagem que vocês têm aqui na esquerda, né, é como os dados e informações são trocados hoje em dia, né? Então, os dados são presos em silos organizacionais, onde a informação navega de ponto a ponto e, raras vezes, em tempo real. E isso gera discrepâncias, né, nas perspectivas de diferentes entidades sobre qual é o estado real, né, daquela movimentação, daquele fluxo de documento, né? Então, um exemplo prático dessa comunicação ponto a ponto, né, que é essa imagem na esquerda aí, hoje em dia, né, que infelizmente é assim que o transporte logístico ainda comunica e opera na parte de tecnologia, né? Movimentações, por exemplo, vamos pegar um terminal portuário que acontecem a disponibilização, né? Um terminal portuário quer informar sobre a disponibilização da retirada de um container, né, que chegou de importação, ou quando um container cheio chega e dá entrada, né, de gate para embarque de exportação. Essas transações são geradas pelo terminal marítimo, né? Então, aqui no meio ali, por terminal marítimo, que, por sua vez, ele gera gerando uma comunicação de ponto a ponto. Então, o armador recebe essa informação e repassa para os clientes, ou então para os agentes marítimos. E tudo isso gera muito atraso, falta de autenticidade no que foi realmente reportado, né, em cada evento. Com a TradeLens, o que nós estamos fazendo a tecnologia blockchain, ela nada mais é do que ela permite um nível de confiança onde antigamente não existia confiança. Então, não querendo entrar muito na área técnica, o blockchain que a TradeLens utiliza chamado, o protocolo que nós utilizamos é o Hyperledger Fabric, né, que é um open source, um código open source de blockchain permissionado, né, que ele diferencia muito do blockchain que é utilizado, né, como Bitcoin, por exemplo, ou Ethereum, né, que são tecnologias de blockchain onde você conhece, você desconhece, você não sabe quem são os participantes, porém você tem visibilidade total a todos os dados que são trocados ali entre aqueles participantes. Essa é a tecnologia blockchain do Bitcoin. A tecnologia blockchain utilizada na TradeLens ela difere porque todos os participantes são conhecidos. Todos os membros e participantes nessa rede, né, digital sabem quem é quem, porém os dados que são trocados entre esses participantes são privados. Os dados não são públicos. Então, somente quem é autorizado a ter acesso à informação, a documentos, que vai poder conseguir acessar esses dados, essas informações na plataforma TradeLens. Então, isso permite a TradeLens mudar a maneira de como o transporte opera, o transporte marítimo, né, hidroviário, rodoviário, ferroviário opera. Nós conectamos todos esses membros, essas entidades, para atuar de uma maneira, em vez de atuar de uma maneira linear, que como é hoje, né, como eu estava dizendo, a informação e documentos são passados de ponto a ponto,
as informações vão ser agora trocadas de maneiras distribuídas, onde todos os participantes estão numa mesma cadeia, né, uma rede confiável de informação, onde os dados podem ser trocados entre esses participantes. Então, o mesmo exemplo que eu dei sobre o terminal, né, no slide anterior, aconteceria da seguinte maneira. Então, no momento que o objetivo da TradeLens é estar conectado mais próximo da fonte dos dados, né, de quem origina os dados possível. Então, naquele mesmo exemplo, um terminal que está na plataforma, no momento que ele dispara uma transação de gate, né, de entrada, ou que algum container está disponível para ser compartilhado, esse evento é distribuído em tempo real para as autoridades portuárias, para o governo, para o cliente, para o armador, e todo mundo tem a única versão da verdade, né? A única versão da verdade que aquele evento realmente aconteceu, e ele está agora registrado na plataforma blockchain, que não pode ser alterada. Você pode ter uma nova versão desses eventos, né? Porém, aquilo ali foi registrado e gravado numa rede confiável entre todos esses participantes, né? Então, isso traz um novo nível de colaboração, né? Essa ideia de um ecossistema digital real, onde todos esses participantes podem estar colaborando. Então, a missão da TradeLens aqui, eu mostro para vocês quem são esses participantes, né? Quem são esses membros. Nós temos, então, os exportadores, proprietários, né, da carga, eles são quem vão estar consumindo essa informação e tendo essa visibilidade em tempo real. Agentes de cargas que estão envolvidos no processo, né? Seja para fazer a parte de despacho, ou então transporte de logística no país de origem ou no país de destino, eles também podem estar participando. Todos os operadores intermodais, então, transportadores ferroviários, rodoviários, que estão na plataforma, e hidroviários também, autoridades, membros do governo, né? Então, a aduana, portos e terminais são membros participantes da plataforma, e os armadores marítimos, né? Então, todas essas são as entidades que fazem parte da TradeLens, e nosso objetivo é realmente conectar o ecossistema. Eu diria que são dois principais, né? Assim, ou três, né? O primeiro é a distribuição dos dados em tempo real, né? Mais próximo da fonte ou da origem possível, e conectar o ecossistema, né? Nós queremos reunir todos os participantes da cadeia de logística, incluindo empresas transitárias, operadores intermodais, portos, terminais, armadores marítimos, internacional também, e em uma plataforma blockchain, né, com estrutura segura, e onde seus dados, né, vão estar seguros, né, e você pode estar confiando ali que aquela informação vai chegar para quem precisa e vai poder ser acionada, né? E isso acaba gerando muita confiança e otimizações de processos, né? Porque você para e pensa assim num terminal que está na plataforma, chega um navio, né, naquele porto, e você tem um operador ferroviário que também está na plataforma e que opera naquele porto. Com muito tempo de antecedência, aquele operador ferroviário já tem uma ideia exata da quantidade de containers, tipo de containers, quais são hazard, né? Quais são de carga perigosas, quais são refrigerados que vão estar movendo, né, na próxima pernada, né, de transporte aí ferroviária, né, como exemplo. Então, que acaba permitindo o operador ferroviário se planejar de uma maneira bem mais eficiente do que como funciona hoje, que na maioria dos casos ele tem visibilidade ao que ele vai ter que movimentar alguns dias antes, nem isso às vezes, né? Então, às vezes é só quando o navio chega no porto. Então, é isso que a TradeLens faz. Então, gostaria só de pegar um tempinho aqui, tem alguns minutos ainda, para mostrar para vocês como isso é na própria plataforma, como isso funciona na plataforma TradeLens. Deixa eu trazer aqui. Então, aqui eu estou na nossa interface de usuário. Eu estou logado em produção, no ambiente de produção, como o armador Hamburg Süd, que representa, né, a aliança no Brasil. Então, a Hamburg Süd e a aliança, eles já fazem parte da plataforma. E aqui
eu posso ver que eu tenho um total de um pouco mais de 1 milhão de embarques, né, em produção, agora que já foram gravados aqui somente da Hamburgo Süd, né? E se eu quiser, né, tudo que eu estou fazendo aqui na plataforma, como é uma plataforma blockchain e com open source, tudo feito via API, tudo que eu faço na interface do usuário pode ser feita diretamente também de sistema para sistema, utilizando os APIs abertos da plataforma. Então, no caso, né, dos 1 milhão de embarques, né, da Hamburgo Süd, se eu quiser ver somente o que temos de cabotagem, né, no Brasil. Então, vamos ver, aplicar um filtro, né, origem Brasil, destino Brasil, e fazendo uma busca em tempo real, ele vai trazer aqui para mim quantos embarques de cabotagens temos presentes na plataforma, né? Então, agora, como vocês podem ver, temos aqui 154 mil embarques presentes na plataforma de cabotagem, né, somente portos brasileiros. E cada embarque desse, né, ele é seguro, né? Então, nesse caso, eu estou logado como um armador marítimo, então eu tenho uma função e capacidade de fazer, né, ações relacionadas a um armador marítimo, mas se eu tivesse logado como um terminal ou um operador de portuário, eu teria funções diferentes. E então, para mostrar um pouquinho mais para vocês em detalhe, né, o que isso significa, né, o exemplo que eu dei para vocês, deixa eu fazer uma busca mais detalhada, né, falando aqui para pegar um embarque específico, para vocês verem como que isso já está acontecendo, né, no Brasil. Isso já é realidade, e o objetivo é crescer mais ainda, né, os participantes da plataforma. Então, eu vou fazer uma busca aqui de um caso específico. Momento. Esse é o container. Então, o número do container. Deixa eu pegar o número do booking. Número da reserva. Eu sei, aqui eu tenho mais filtros no momento. Tá. Então, aqui eu tenho esse embarque, né, de P100 para Santos, né, um container de 20 sendo movimentado, né, eu falo aqui é o nome do navio, qual a viagem. Eu tenho os detalhes, né, o plano de transporte. Então, o plano de transporte é, na verdade, o que determina, né, a plataforma utiliza isso dinamicamente para determinar que autoridades e que portos que têm acesso e visibilidade às informações. Se eu vou no container específico dessa transação, eu tenho aqui uma mistura de dados atuais, né? Então, somente para vocês terem uma ideia, assim, os dados atuais são, né, o que já aconteceram. Eles têm aqui uma legenda, né, como atuais. Os eventos anteriores são planejados ou estimados, né? Então, nesse caso específico, nós temos aqui um embarque que saiu de Fortaleza e, como vocês podem ver, quando deu entrada no gate-in, foi reportado diretamente pelo terminal, né? A fonte mais segura desse gate-in foi o APM Terminals de P100. Porém, eu vejo que eu tenho uma outra fonte aqui, né? Que é um segundo operador que reportou esse evento, que no caso foi o armador marítimo, Hamburgo Süd. E à medida que eu, né, vejo o progresso desse embarque, eu vejo aqui como, né, que foi embarcado, reportado pelo APM e P100 também. E chegando em Santos, né, eu vejo aqui eventos reportados diretamente, né, pelo Santos Brasil, Terminal Santos Brasil, que também está na plataforma, e bem como diretamente o armador, né? Então eu posso expandir, está vendo aqui todos os detalhes de cada evento contribuído na plataforma. Então esse só é um exemplo básico de eventos, né, que todos os participantes têm visibilidade em tempo real, porém o mesmo pode acontecer para todos os documentos envolvidos nessas transações, né? Documentos podem ser trocados e compartilhados em tempo real na plataforma TradeLens. Então, assim, para finalizar rapidinho, para mostrar nossa jornada e como nós estamos, né, no Brasil e na América Latina, no total, globalmente, a plataforma conta com mais de 200 terminais, eu diria mais ou menos
30 operadores, entre operadores rodoviários e ferroviários globalmente. E na América Latina, eu acho que mais ou menos aproximadamente 30 desses terminais são na América Latina e 5 já em produção no Brasil, né? No Brasil nós temos o Pecém, a Porto de Itajaí, Sepetiba, a Santos Brasil Terminal e o Covicon da Vila do Conde. Então nós estamos fazendo bastante progresso e é aquilo, né? Quanto mais participação, mais colaboração, mais a plataforma vai estar crescendo e provendo, né, valores e eficiência para os participantes e os membros. Obrigado. Obrigado, Thiago, pela excelente apresentação também aí de essa inovação, né, que está em curso, né? Você pode tirar a apresentação, por favor, Thiago? Sim. Pronto. Ok, obrigado. Infelizmente, o doutor Dino teve que sair, e agora eu estou vendo aqui que também a doutora Caroline parece que saiu, certo? Certo. Mas nós temos aqui eu acho interessante. Eu posso dizer que você tem vários fãs, né? Porque todo mundo aqui no chat aqui cumprimentando muito a sua apresentação aí, né, Thiago? Mas parabéns, né? Mas eu vou aproveitar esses minutinhos aqui, finais aqui, talvez o pessoal tá com fome, né, por causa do horário, tá certo? Mas a gente mas é interessante, né, Thiago? Eu gostaria de fazer se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar também, né? Mas eu gostaria aqui que você explorasse um pouquinho, né? Porque no transporte marítimo, né, o BL é o ursinho, aquele documento que é a vida, né, tanto do transportador quanto do dono da carga. É um documento negociável, tem todo aquele histórico em cima dele, né? Então eu gostaria que você, se pudesse aqui nos brindar com como é que você faz essa tecnologia que é a TradeLens e mais o blockchain, tudo essas ideias inovadoras, né, que são necessárias. E eu acho até que esse momento da pandemia fez com que isso daí fosse mais acelerado, né? Porque ou vai agora ou não vai, não dava mais para ficar papel e as coisas. E aí, como é que a gente está trabalhando, vocês estão trabalhando, né, com essa migração de cultura, né? Porque eu acho que o BL é até uma questão cultural, tá certo? Às vezes todo mundo está arraigado daquele conceito ainda do BL como documento comercial, não sei o quê, e aí vem essa ideia inovadora, tá certo? E aproveitar para você também nos falar também de como isso rebate para os sistemas das autoridades governamentais, tá certo? Uma vez que cada um acha que o seu é o melhor e às vezes não aceita essas informações. Como é que conversam essas duas coisas? Se você pudesse nos brindar com um pouquinho do seu conhecimento sobre o assunto, seria muito legal. Com certeza. E o EBL, o EBL, o BL eletrônico, é algo que nós também estamos fazendo, já está em produção em certos países. E eu acho que o grande diferencial do EBL e a maneira que a TradeLens está fazendo, né, tratando do BL digital, é que ele tem o apoio, né, de todos os armadores, dos armadores marítimos. Eles estão por trás disso, eles estão envolvidos, eles vão estar, né, levantando nós de blockchains na rede TradeLens para estar armazenando e certificando esses documentos. E bem como os clubes de P&I, né, de seguros, né, de financeiros, para que esse seja realmente um documento digital aceito, né? Então, a versão atual do EBL da TradeLens, ele está tratando o processo simples e direto, né, que é o não negociável, né, entre o destinatário e o consignatário somente. Então, a gente ainda não tem o EBL para processos to order, né, o que envolvem bancos, mas está no nosso roadmap. No início de 2021, na verdade, nós já estamos
trabalhando diretamente com vários bancos, né, o HSBC, um deles, o Santander, entre outros, para que esse processo seja, né, tenha pilotos e sejam utilizados em grande escala, né? Então, assim, clientes que têm BLs, né, direto, transações diretas, já estão podendo beneficiar desse processo. E o armador também, né? Os armadores estão em fase né, estão adotando, né, isso daí, porque existe uma parte tecnológica disso, que o armador tem que estar implementando. Eu acho que esse é um dos desafios. E assim, o lado governamental, você também perguntou, né? Eu diria que esse é uma das áreas que nós temos um pouco mais de dificuldade, por não ser algo que o EBL da TradeLens não é necessariamente o formato que os governos estão esperando, né? É algo que nós estamos utilizando padrões, nós estamos pegando recomendações da Nações Unidas, CFACT, para o formato do BL, bem como do DCSA, né, a Associação dos Armadores para padronização de documentos e processos de embarque. Porém, eu não posso dizer que a adoção e a aceitação desse formato nosso ainda está né, generalizados em todos os países. Mas eu acho que a gente chega lá. Eu acho que é aquilo, né, adoção e mais pessoas utilizando, clientes, né, participação de clientes, né, para validar o processo e mostrar a eficiência, é o que a gente precisa. Ok, obrigado, Thiago. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui, uma pergunta que eu recebi agora, né? Se já pensaram em integrar isso com o controle de acesso dos portos, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque realmente quando a gente pensa num transporte multimodal, né, tudo, seja até mesmo no internacional, né, porque o internacional existe, às vezes as pessoas esquecem, né, quando a gente pensa em container, né, existe o transporte porta também no container, né, no internacional. Sim. Isso não é uma coisa, não é um privilégio do transporte doméstico, muito pelo contrário. Eu acho que talvez isso aí comece até com essa integração de documentos, a ideia realmente do documento único que possa servir para todas as fases do transporte, realmente seja viável, né? E aí, aqui no Brasil, né, você certamente conhece, né, o conhecimento de transporte eletrônico foi uma coisa que foi trabalhada durante muitos anos, e aí, para complicar mais a nossa vida ainda, né, Thiago, que cada estado tem ainda as suas regrinhas específicas, porque talvez, aí vou dar uma opinião aqui, mas peço também as suas considerações, né? É porque esses documentos são criados muito mais com uma visão fiscalizatória do que de viabilização de um transporte, a simplificação. Então, acho que às vezes há esse conflito de ideias, de interesses, porque os órgãos do governo estão focados na fiscalização e nós estamos focados na viabilização de uma atividade, no caso, um transporte marítimo e multimodal. E aí, só para engatar aqui, esse documento, isso que vocês estão trabalhando, é aplicável para qualquer tipo de carga, não é exclusiva de container, correto? Não, boa pergunta, só para clarificar, no momento é somente containerizado, não para qualquer tipo de carga no momento. Né, a plataforma, ela está sendo construída para lidar com qualquer tipo de carga, né, breakbulk também, qualquer outro tipo, a tonel, porém não é o foco inicial para o processo de BL. O processo do BL digital, ele ainda é somente para carga containerizada. E eu concordo com o que você estava falando, e é interessante, porque meios de fiscalização, né, do governo. O que a gente tem visto é que, pelos dados e as informações, né, registradas no blockchain ficarem disponíveis de uma maneira segura desde o início do transporte, desde que todo aquele transporte está se iniciando,
e não, né, depender tanto da parte de um BL ser preparado, né, uma instrução de embarque ser enviada para o armador, para o armador registrar aquele manifesto, né, para o governo. A gente tem percebido que as entidades governamentais, né, aduanas, por exemplo, que tem que fazer a parte de fiscalização, eles têm acesso ao que está para chegar naquele determinado porto, né, que tipo de mercadoria, com bastante antecedência, que permite eles a tomar certas ações ou determinar os canais, né, canal verde, canal amarelo, muito antes do navio estar se aproximando na costa, né, do determinado país, porque os dados já estão lá. Não existe mais a necessidade do BL para que você tenha conhecimento a quantidade e que tipo de bens e produtos que estão para chegar no seu país, né, com a tecnologia que nós estamos, né, implementando. Então, acho que é um ponto interessante que tem potencial para mudar muita coisa ainda. Como eu disse, é tudo muito novo e a gente está aprendendo à medida que a gente implementa. Porém, existe sim esse potencial. Menos dependência desses documentos, né, e menos burocracia. Okay, só para aqui, acho que um ponto que você não abordou, queria pedir aqui para você voltar aqui, que é uma pergunta aqui, se isso já pensou se integrar com o controle de acesso dos portos? Nós estamos tendo conversas, né, e com um projeto do Port Community System que está acontecendo, né, em Santos, e existe, assim, muita sinergia entre o que eles estão querendo fazer e o que a plataforma já oferece. Então, assim, eu acho que a TradeLens provém toda uma infraestrutura e todo esse controle de acesso e permissão de todas aquelas entidades que eu mencionei anteriormente, de uma maneira padrão. Só de você já estar na plataforma, né, nós já fazemos isso. Então, nós podemos otimizar, né, um Port Community System pode se beneficiar muito, né, e otimizar o processo de desenvolvimento, né, de um sistema que ainda não existe, se caso eles adotem, né, partes da tecnologia que nós estamos oferecendo, né, que é aberta e tal, mas nada foi fechado ainda, nós ainda não temos nenhum acordo que eles vão utilizar, né, a TradeLens, porém, eu acredito que continua sendo uma opção bem viável para o Brasil estar utilizando. Obrigado, Tiago. Eu gostaria de agradecer aqui ao Tiago, que está aqui, permaneceu presente, pedir desculpas à nossa plateia, infelizmente, o Dr. Dino, o Dr. Piloni, a doutora Caroline, infelizmente tiveram que se ausentar, não puderam ficar aqui para o período de debates. Foi uma pena que a gente perdeu essa oportunidade aqui de dialogar com eles, mas certamente as apresentações que eles fizeram enriqueceram bastante os nossos conhecimentos. Queria mais uma vez agradecer ao Instituto BESC, ao painel 2020, pelo esse evento e essa oportunidade de estar aqui discutindo navegação, cabotagem, hidrovias, portos, e trazendo não só a visão nossa aqui, tá certo? Mas como nós estamos fazendo a navegação, mas também ter tido a oportunidade aqui de trazer o Tiago para mostrar um pouquinho, olha, o mundo lá fora está andando assim, e aí assim a gente pensar que nós também chegaremos lá, nós teremos que fazer lá, porque se existe alguma atividade globalizada, desde muito tempo, chama-se navegação. Não existe navegação de cabotagem, navegação de longo curso, na realidade é tudo integrado. Então, eu gostaria daqui agradecer aos ouvintes que estiveram aqui conosco até este momento, agradecer a doutora Jussara pela essa oportunidade de mediar este painel, que está participando do evento aqui também, que é sempre um orgulho para nós da ABAC, e sempre parceiros do Instituto BESC na realização desses eventos. E assim eu encerro este painel, devolvendo a palavra ao nosso mestre de cerimônias. Muito obrigado a todos. Agradecemos as autoridades, os palestrantes e a nossa ilustre audiência deste primeiro dia de seminário rico
em apresentações e debates da maior importância para a infraestrutura de transporte do Brasil. Abrimos um parênteses aqui para justificar, como o nosso moderador Luiz Fernando Rezano já colocou muito bem, que os nossos demais palestrantes precisaram sair devido ao ajuste da agenda para que o ministro pudesse fazer a nossa abertura no horário das 11 horas, como vocês puderam acompanhar. Então, muito obrigado a todos os nossos palestrantes e principalmente ao Thiago Rodrigues, gerente de produtos da DTD Solutions, e nosso moderador, o senhor Luiz Fernando Rezano, que permaneceu com a gente até o final. Muito obrigado a vocês. Agradecemos também às nossas instituições apoiadoras e aos nossos patrocinadores: Aliança Navegação e Logística, Caixa Econômica Federal, Câmara Brasileira de Containers, Correios, Empresa Gerencial de Projetos Navais, MRS e Scania. E os nossos apoiadores: Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, Associação de Terminais Portuários Privados, Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura, Companhia Nacional de Abastecimento, Marinha do Brasil, Ministério da Infraestrutura e Vale S.A. Retornaremos amanhã às 9 horas, se Deus quiser. Tenham todos uma boa tarde.